Olá, caminhante, tudo bem com você? Hoje eu quero trazer um vídeo para falar um pouquinho mais sobre astrologia. Muitas pessoas me perguntam lá no meu Instagram sobre temas, relacionados à astrologia, e um deles foi sobre o retorno de Saturno. E eu achei bem interessante e eu vou falar um pouquinho mais sobre esse tema aqui hoje. Então, primeiro, antes da gente entender o que é o retorno de Saturno, antes dele retornar, vamos entender o que é esse Saturno, né? Quando que ele foi para ele poder retornar. Então, na verdade, Saturno é um planeta que demora por volta de 30 anos para dar a volta completa no nosso mapa. Então vamos pensar no nosso mapa como uma roda, né? Esse planeta, ele vai sair de um ponto que ele estava quando você nasceu, então esse é o ponto de partida aí, e ele vai dar a volta toda no zodíaco, ele vai passar por todos os signos até ele retornar novamente no ponto que ele estava quando você nasceu. Então quando ele faz esse retorno, é o que a gente chama de retorno de Saturno. E de fato, o que isso significa na nossa vida, né? A primeira coisa é entender o significado de Saturno na astrologia. Saturno, ele representa o crescimento, o tempo, tudo aquilo que a gente vai aprendendo e maturando, adquirindo responsabilidade. Então ele é como se fosse um pai, né? Um pouco exigente às vezes, mas que ele compensa, assim, quando a gente faz o nosso trabalho, tá? Então é tudo que representa a disciplina, tudo que representa o esforço, tudo que representa algo a longo prazo na nossa vida. Ele vai trazer pra gente o verdadeiro sentido de trabalho, o verdadeiro sentido de assumir a responsabilidade sobre algo e ter o resultado daquilo quando você fizer, claro, a sua parte. Então nessa fase da vida, que é por volta, ele já começa aos 28 anos até os 30 mais ou menos, é uma fase de muito crescimento, de muito aprendizado, em que a gente para e começa a se questionar sobre o que a gente andava fazendo da vida, o que a gente quer a partir de agora. É aquela famosa crise, né, por volta dos 30 anos, que a gente chama crise dos 30, né, e querendo ou não, é um rito de passagem para a vida adulta. Até então, a gente ainda estava acumulando experiências, a gente ainda estava experimentando muitas coisas, a gente podia se considerar ainda dentro da juventude, né? Existe também uma faixa aí que não é bem fixa, né? Entre ser jovem, ser adolescente ainda, ser jovem, e agora a gente automaticamente, né, começa a realmente ser adulto. Não existe mais como dizer que eu sou apenas jovem, eu também já começo a me considerar adulto, e a vida começa a cobrar também de você uma certa responsabilidade. Então é um momento em que muitas coisas podem acontecer, muitas movimentações acontecem, principalmente internas, mas claro, se a pessoa ainda não está dentro desse amadurecimento, essas cobranças elas podem vir de uma maneira externa, sim, tá? Então através de uma figura de autoridade, através de um pai, através de um trabalho, através de alguma situação que a gente viva nesse período, tudo isso vai estar espelhando para a gente um amadurecimento interno que é preciso a gente ter. Não necessariamente vem naturalmente, né? Mas a vida pode nos cobrar, pode nos mostrar que para a gente continuar vivendo é preciso sim crescer e amadurecer. Então é uma fase que geralmente acontece alguma mudança na nossa vida. Eu vejo muito isso no meu trabalho, né, de acompanhar a trajetória das pessoas. Então é um momento que as pessoas casam, que as pessoas saem de casa, que as pessoas vão fazer uma viagem, que elas têm filhos, que alguma movimentação nesse sentido de assumir responsabilidade, mudar, né, o seu patamar ali, sair de um estado e passar para o outro, mudar de status, né, de alguma forma, tudo isso está muito representado com esse retorno de Saturno, mas não necessariamente vai ser uma fase fácil, leve, tranquila, né? Ele traz um certo peso, sim, e dependendo da maneira como a gente lida, é como a gente vai desenvolver o nosso aprendizado ali, é como a gente vai aceitar tudo aquilo que a vida está nos mostrando, nos trazendo, e que a gente precisa, de certa forma, crescer e evoluir a partir daquilo. Não é um castigo de maneira nenhuma, é apenas um pedido da sua própria alma, né? Eu vejo sempre como algo
que a gente pediu antes de vir para cá, que a gente escolheu vivenciar, experienciar, e aquilo está sendo trazido conforme a gente pediu. É um pedido nosso, né? Aquilo que vai acontecer, a maneira que vai se desenvolver, é sempre um pedido nosso. Não estamos nunca sendo castigados. E se algo acontece com a gente, é porque a gente tem as ferramentas para trabalhar aquilo. A gente vai ter a ferramenta que precisa para resolver aquela questão, mesmo que a gente não tenha consciência disso ainda, mas conforme a gente enfrentar, conforme a gente se dispuser a olhar para aquilo, sim, as ferramentas elas vão começar a aparecer, e é com essa transformação que a gente vai crescer, com essas aptidões que a gente recebe, com essas habilidades que a gente desenvolve nesse período, tá? E aí, falando um pouquinho da minha experiência pessoal, né, o que aconteceu comigo no meu retorno de Saturno lá por volta dos meus 28 anos? A primeira coisa que aconteceu foi que eu tive uma depressão muito profunda, e foi a partir desse momento que eu comecei a trilhar a minha trajetória dentro do autoconhecimento, buscando todos esses conhecimentos que eu trago aqui para vocês. Então foi algo muito desafiador no momento, mas que hoje se mostrou algo que a minha alma tinha escolhido e que eu precisava voltar a minha atenção para aquilo que eu tinha me disposto a fazer quando eu vim para cá, quando eu vim viver essa experiência aqui na Terra. Então essa foi uma das coisas que aconteceram comigo. E outra curiosidade, né, bem engraçada, foi que no dia que eu me casei, né, no dia exato do meu casamento, Saturno estava no ponto exato em que ele estava quando eu nasci. Então meu retorno de Saturno oficial, né, quando ele estava exatamente no mesmo grau, no mesmo signo ali de quando eu tinha nascido, foi exatamente no dia do meu casamento. E claro, eu não planejei, não imaginei, e depois quando eu fui ver, estava lá Saturno fazendo a sua volta completa. Ele já tinha começado a cutucar antes assim, né, porque é uma fase que dura mais ou menos 2 anos, né, dos 28 aos 30, então tem todo um período de transição, um período que pede sempre crescimento e transformação. Então se você está passando por essa fase, tente entender qual é o crescimento que a vida quer trazer para você, qual é a transformação que a sua própria alma pediu para experienciar, né, dentro de todo o processo da sua vida. Tenta perceber como que você pode assumir a responsabilidade sobre si mesmo, sobre a sua vida a partir de agora, e não colocar mais a responsabilidade fora, né, não projetar essa responsabilidade em ninguém. Isso vai fazer com que você absorva melhor essa energia, que você lide melhor com tudo que está acontecendo na sua vida. E se você já passou pelo retorno de Saturno, tenta voltar, né, à memória e rever esse período, ver o que aconteceu com você, entender que talvez fez parte desse processo, perceber quem era você antes dos 28 e depois dos 30, né? Quem foi essa pessoa que passou ali por algum processo de transformação, ou se realmente não aconteceu nada e tá tudo bem. Não é que todo mundo vai acessar isso da mesma forma, talvez você já fosse uma pessoa muito séria e responsável, e nessa fase você, pelo contrário, teve que soltar um pouco os pesos aí, para não, né, carregar tanto peso da vida nas costas. Então perceba, faça uma reflexão. Eu acho que isso ajuda muito também a gente entender os nossos ciclos e acessar realmente o autoconhecimento, que é conhecer a si mesmo. Então a astrologia é uma ferramenta que auxilia muito nesse sentido. Ela não quer dizer isso vai acontecer, isso não vai acontecer. Ela simplesmente mostra, aponta os ciclos que a gente está passando. E se a gente sabe interpretar, se a gente sabe aproveitar o melhor daquela energia, a gente consegue viver melhor a nossa vida. E já que eu estou falando de astrologia aqui, que é um tema que eu amo muito, que é um tema que me auxiliou muito na minha jornada, em todo esse processo que eu passei no meu despertar, eu quero convidar você que se interessa também por esse tema, que quer mergulhar a fundo na sua vida, que quer entender melhor os seus processos, né, o seu comportamento, as suas atitudes, as suas tendências ali, por que você tende a lidar de uma forma com algumas coisas e por que existem algumas travas e bloqueios na sua vida. Eu estou criando um curso de astrologia bastante profundo, bastante intenso, bastante completo também, que engloba muitas coisas, que engloba uma visão de vida bem diferenciada, e eu convido você a se inscrever na lista de pré-lançamento que eu estou criando. Esse curso vai ser lançado em março, então se você tem interesse de mergulhar comigo nesse conhecimento, se você tem interesse em entender melhor o seu processo, em descobrir ali a mensagem escondida que a sua alma deixou para você, o mapa mesmo, né, para você
você percorrer o seu caminho de vida, tá tudo ali. Então eu vou deixar aqui o e-mail e vou pedir para você se inscrever, e quem tiver nessa lista vai receber uma oferta especial de lançamento. Então por isso vale a pena estar nela sim. Eu estou mandando já conteúdo para essa lista, já estou conversando com quem está lá comigo, quem se dispôs a estar comigo nessa primeira turma. Então vai ser um prazer enorme ter você comigo lá, e a gente se vê no curso em março. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like para mim aqui e comenta aqui embaixo como é que foi o seu retorno de Saturno, o que aconteceu na sua vida, que mudanças você percebeu, que marco que teve, né, essa fase para você. E se você não passou ainda, fica tranquilo, fica calmo, mas me conta aqui embaixo o que você espera disso, o que você vê, o que você já está percebendo. Essa discussão vai ser muito enriquecedora para todo mundo que já passou, que está passando ou que vai passar ainda por isso, tá bom? Então, um grande beijo, se inscreve aqui no meu canal também e a gente se vê nos nossos próximos vídeos, seja no Céu da Semana ou seja nos vídeos semanais que eu vou começar a trazer. Um grande beijo, novamente, até mais. Tchau, tchau!